Salve a todos com a paz do Senhor. Hoje eu vim aqui para mais um vídeo para vos alertar sobre o maior roubo que já existiu na história do mundo religioso e principalmente do mundo dos cristãos na atualidade. Dízimo é o maior roubo da história do mundo. Porque todos os dias, todos os momentos, todas as horas, tem alguém sendo extorquido em uma das igrejas cristãs. Dízimo, uma prática da Bíblia a ser observada? Os apóstolos não davam dízimo. Jesus não deu dízimo. A igreja primitiva não dava dízimo. Nós vivemos uma nova aliança em Cristo Jesus, que ao morrer na cruz do Calvário, dando o seu sangue, dar-nos a oportunidade de vivermos uma nova aliança. Quando surge uma nova aliança, a velha aliança e todas as suas normas, costumes e regras e celebrações são canceladas. Aquela velha aliança era observada à risca ou mais ou menos por toda a população da época de Jesus, ainda vivendo. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Quando Jesus disse, está tudo consumado, ele disse para os novos cristãos, eu cumpri toda a lei, rompamos com a velha lei e vivamos com a lei da liberdade, que eu vos dou, uma liberdade fora de sacerdócio humano, porque eu sou o único sacerdote lá no céu, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Como Jesus Cristo é o único mediador a Deus, pastor, a Deus, sacerdote, a Deus, templo, porque agora eu sou o templo vivo do Senhor Jesus Cristo, aonde então eu tenho que adorar a Deus. O próprio Jesus respondeu para a mulher samaritana, lá no livro do Evangelho de João, capítulo 4. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em verdade e em espírito, e não mais em um lugar específico ou um templo feito pelas mãos dos homens, já que o livro de Hebreus diz que as palavras do Senhor seriam cravadas dentro do nosso coração através da leitura da sua palavra, e não precisará mais de doutores que vos ensine, porque a palavra estará dentro de vós e o meu espírito estará dentro de vós. Eis que vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador, e ele, o Espírito Santo, vos abrirá os olhos para toda a verdade de Deus. Não precisamos de homens, não precisamos de sacerdote, porque nós temos a palavra do Deus vivo aqui para nós. Os apóstolos não tinham esta palavra escrita, mas nós temos, porque esta palavra passou a ser registrada depois dos 70 anos da morte de Cristo. Hoje nós cristãos temos a palavra de Cristo. E a palavra diz que dízimo foi abolido, ficou para trás com a velha aliança. Nós somos nova criatura. E se alguém está em Cristo, nova criatura és. As coisas velhas, o Velho Testamento ficou para trás como história. E eis que tudo se fez novo em Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo
versículo 7, diz o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Cada um contribua, oferte segundo propôs no seu coração, não com tristeza, não por necessidade, mas porque ama a Deus, e Deus ama a quem dá com alegria. Deus não ama aquele que dá por ser constrangido. Deus não quer que você contribua porque aquele pastor, porque aquele sacerdote ficou meia hora, blá, 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 usando os textos do Velho Testamento para te iludir. A igreja primitiva contribuía com os necessitados. Com os necessitados. Aqui diz a palavra em 2 Coríntios, do capítulo 8 ao capítulo 10, que os irmãos faziam contribuições voluntárias aos irmãos mais necessitados de Jerusalém. Não contribua com seu pastor, não contribua com o sustento do templo de pedra, mas contribua para o sustento dos mais pobres da sua comunidade, porque isso é servir a Deus. Porque a mesma palavra que diz que Deus ama aquele que dá com alegria e aquele que ajuda aos pobres, aquele que ajuda aos pobres, a Deus empresta. Ajude um pobre e mande o seu pastor trabalhar.